Grande campeão do freio de ouro, box 3596, balaqueiro do Nono Ai, criador Fábio Vaccaro, expositor Condomínio Balaqueiro, Cabanha Santa Luísa, Iturra, Nono Ai. Governador, que nós temos para o setor e que muito nos fortalecem e é importante. Destaca o PRONAF, Programa Mais Alimentos, Seguro da Agricultura, o PROAGRO Mais, Programa de Garantia de Preços BGPAF da Agricultura Familiar, a Lei das Agroindústrias, o SUSAF, o SUAS, enfim, tudo mecanismos importantes para o desenvolvimento do meio rural. É que 85 anos de uma federação não são todos os dias que se faz. Isso, então, eu vou me alongar um pouquinho. Poderia ter um discurso breve, meu caro ministro Mendes Ribeiro, meu caro Pepe e também nosso presidente da Câmara. Eu poderia dizer pura e simplesmente: o poder público deve compenetrar-se de que é seu dever elementar assistir às fontes de produção. Não se pode baratear a vida sem aumentar a produção. E não se pode aumentar a produção sem amparar o produtor. Onde está o interesse do produtor, está o interesse do Brasil. Poderia restringir-me a isso, pois está na escaleira de acesso do Palácio Piratini, são as palavras do presidente Getúlio Vargas. Portanto, nós temos efetivamente um histórico. Este é para lembrar, não aos senhores, porque os senhores estão atendendo o setor. Os senhores estão num quadro de diálogo e de convívio altamente positivo no sentido da objetividade. E eu aqui queria dizer que, independente de todas as agruras que nós tivemos no ano que passou, este produtor é muito teimoso. É uma teimosia danada. Ele leva um ferraço, como se diz no popular, e dá uma chacoalhada no corpo e já está comprando máquina, comprando fertilizante, olhando os insumos que nós necessitamos para a produção. E dali 6 meses já tem a resposta. E nós sempre positivistas, dentro deste quadro que nós aqui estamos a comparecer e congregar. É reveladora também a visão do nosso governo, do governo federal, do governo da presidenta Dilma, no sentido de que entendemos ser a missão do governo, apoiar na melhor maneira possível, com os melhores instrumentos que possamos constituir aos homens e mulheres que produzem e trabalham no campo brasileiro. Apoiar a agricultura familiar, que tem uma vocação para a produção de alimentos para o consumo interno da nossa população. Apoiar a agricultura empresarial, que tem uma vocação maior para as exportações e para o equilíbrio da nossa balança comercial. Então, esta Expo Inter, com esta diversidade da agricultura familiar e da agricultura empresarial, também expressa o sentido do que o nosso governo entende que deve ser feito no campo brasileiro. Estar nessa tribuna tem um significado especial para mim. Estar diante dos produtores do meu estado é uma tarefa de grande responsabilidade. Há um ano, assumi o maior desafio da minha vida pública. E foi aqui, exatamente nessa tribuna, meu caro Beto Grilo, que falei pela primeira vez como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Um ano depois, tenho a honra de dizer que a agropecuária nacional vive o seu melhor momento. Fruto do trabalho de todos nós. O maior plano agrícola e pecuária foi anunciado. 115,2 bilhões de reais para o crescimento do setor. E uma afirmação clara da presidente Dilma, e eu gosto de repetir: não faltarão recursos para a agricultura se mais forem necessários. Foi anunciado também o maior saldo positivo da balança comercial do agronegócio brasileiro, 80 bilhões de dólares. A maior safra da história, 165,9 milhões de toneladas de grãos. Somado a isso,
Nessa semana, tive a honra de lançar um projeto que fará com que esse Ministério da Agricultura fique mais perto dos estados e das regiões brasileiras, ou seja, a regionalização. Há um ano, a expectativa era grande, pairava um certo ceticismo de ver como seria o desempenho de um político à frente de uma quarta etapa do Programa de Sustentação de Investimento. Foram reduzidas as taxas de juros para a compra de caminhões, máquinas e equipamentos de 5,5 para 2,5 a serem pagos em 10 anos e com um ano de carência. O governo também criou, e reparem, uma nova linha de financiamento para a compra de capital usado, como tratores, máquinas, carretas, entre outros. Isso para o nosso Rio Grande é extremamente importante. O governo federal está trabalhando em sintonia com objetivos e metas comuns. Precisamos afastar o fantasma da crise e da estagnação econômica, incentivando os setores produtivos, incrementando o consumo e gerando riqueza. Articular a política agrícola, o Pepe falou nisso. A política agrícola é um todo da capacidade produtiva desse país. E as verdadeiras necessidades dos produtores durante um ano foram ouvidas e debatidas pelo governo. Estancamos o endividamento dos produtores de suínos, arroz, citros e maçãs por meio da prorrogação das dívidas de custeio, muito delas adquiridas em função de perdas na produção advinda de problemas climáticos. Ampliamos e criamos novas linhas de crédito e intervimos nos preços mínimos por meio de leilões, a fim de garantir renda aos produtores e às cooperativas. Outros problemas setoriais, como o abastecimento de milho, principalmente para a região sul, exigiram do Ministério uma resposta rápida e ampla, a fim de minimizar gargalos de infraestrutura, abastecimento e de logística resultantes de décadas de paralisia. Lembro de ter mencionado as dificuldades que enfrenta o Rio Grande do Sul por estar no coração do Mercosul e possuir a mesma matriz produtiva dos países vizinhos. Por meio do diálogo, da negociação política, regulamos os períodos de entrada de produtos argentinos que concorrem com os nossos. Colocamos um fim às restrições às importações da nossa carne suína, que hoje se encontra no mesmo patamar do ano passado, chegando a 27 mil toneladas no segundo semestre. Nós já estávamos com a exposição em andamento e que tínhamos que falar pouco. O que eu vou fazer, presidente? Falar representando a presidente da República, enaltecer a importância da feira, destacar a grandiosidade de cada entidade, citar dados da personalidade do Mainardi e do Pavan, a parceria com o presidente da Câmara dos Deputados, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, a convivência em região com o vice-governador e com o prestígio de Vossa Excelência. Eu só poderia fazer um discurso em estreito tempo, se fosse no Estreito de Magalhães. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, eu estou falando do meu Brasil, eu estou falando do nosso governo. Portanto, me perdoem o excesso. É decorrência da emoção e da certeza que muito será feito ainda pelo produtor brasileiro. Muito obrigado. Estar cada vez se qualificando mais, buscando avanços tecnológicos, aumentando a sua produtividade, mas aumentando a sua produtividade, aumentando com isto também a qualidade daquilo que é produzido na nossa agricultura. Pela construção desta ideia que está centrada nesta revanche do Rio Grande contra as intempéries, nessa revanche do Rio Grande contra a estagnação, nesta revanche do Rio Grande contra a paralisia. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao secretário Mainardi, toda a sua equipe,
ao nosso Telmo, nosso diretor aqui do parque, pelo esforço que fizeram por levar a termo este glorioso empreendimento, que é um empreendimento de todos nós. Através dele, saúdo as entidades que têm feito um esforço extraordinário para que este projeto dê certo, para que a sua evolução se realize e para que aqui a nossa Expo Inter espelhe toda a energia, toda a capacidade produtiva, todo o envolvimento e o amor pela terra que nós gaúchos temos, que estão depositadas na nossa produção agropecuária, nas nossas cooperativas, na nossa agricultura familiar. No coração, na cabeça, na inteligência e no trabalho de cada um de nós. É um orgulho ser governador do Rio Grande e ter em vocês, todos que estão aqui, companheiros desta jornada de produção, de desenvolvimento e de democracia. Muito obrigado. A partir de agora, o momento mais esperado desta cerimônia: o desfile dos grandes campeões. Para isso, passo a apresentação ao locutor Luiz Mário Azambuja.